Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Disse, porém, Jeosafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento, sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento, sem sequer um lamento de quem tanto te amou. O amor revelado para perdoar pecados, Deus manifestou. No alto da cruz já raiou a luz para te iluminar. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento, sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Foi a cruz a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás tu perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento, sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Ouvintes amados, nós encontramos no primeiro livro de Reis, capítulo 22,
Acabe fazendo aliança com Jeosafá. Mas ali nós encontramos dois homens que eram reis, na verdade. Mas um tinha um caráter e outro tinha outro caráter muito diferente. Um deles aborrecia ao profeta de Deus. Não aborrecia aos profetas que ele tinha no seu reinado, que falava bem dele, mas aborrecia a um profeta. O outro, que era Jeosafá, era um homem reto e que preferia confiar mais naquilo que Deus dissesse apenas através de um, porque ele sabia que Deus nunca podia falar através de 400, de muitos, especialmente vendo o estado de Acabe. Nós não vamos entrar em detalhe por que esta aliança então com Acabe. Mas vamos pensar diretamente em um grande fato. Por que Acabe não queria que Micaías fosse consultado? E por que Jeosafá queria que este fosse consultado? Ora, não tinha mais nada que falar. A Bíblia diz que, vejam só, em 1 Reis capítulo 22, então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, fez um concílio, né? E disse-lhes: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Para começar, ouvintes, prestemos atenção. A intenção do rei era a melhor possível: libertar o seu povo. O inimigo estava entrando na terra de Israel, tomando a sua terra. Então era patriotismo de Acabe. Mas o que adianta patriotismo sem Deus? Sem estar primeiramente correto com Deus? O que adianta boa intenção? O que adianta querer ver um povo independente e possuindo o que é seu, se não estiver certo com Deus? Isso chama a atenção do povo de Deus em todos os tempos. Queremos liberdade, queremos independência. Somos patriotas, honramos e amamos a nossa bandeira. Mas o que adianta isto se não estivermos certos com Deus? Sim, mas acontece que 99,99% estava dizendo que tudo estava certo. Os homens devidamente preparados para falarem sobre o assunto diziam que tudo estava certo. Agora só um é que estava falando que a coisa não estava bem. Veja aqui, depois que todos, quase 400 homens, falaram bem do rei, dizendo: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Entregará o inimigo nas mãos do rei. Eles não disseram: sobe, porque Baal, Astarote, o diabo, entregará na mão do rei. Disse: porque o Senhor a entregará na mão do rei. Gileade. Acabe tinha que restaurar a coisa. Mas então Jeosafá, que era o rei de Judá, disse o seguinte:
Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Ilá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Agora Acabe estava respondendo uma pergunta de Josafá, que foi a seguinte: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Ouvintes, não haveria coisa melhor, não podia haver coisa melhor em Israel do que saber que havia um profeta genuíno do Senhor, o qual poderia ser consultado na hora de uma decisão, de uma circunstância tão terrível e que exigia precisão, exigia confiança, segurança. Os dias de hoje estão exigindo segurança, confiança, orientação de Deus. Mas há tantos profetas para falarem bem de tudo e de todos. Porventura existiria um profeta na terra ainda hoje que fala diferente? Acabe respondeu a Josafá: sim, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Ele sabia disso. Porém eu o aborreço. Agora, por que ele aborrecia a este homem? Bom, para começar, vocês entendam isto aqui. Um homem que se diz profeta de Deus, o que o povo diz que ele é um profeta, porque há muitos, milhares por aí, e que não é aborrecido, que não é odiado pelo sistema religioso do século, ele é um falso profeta. Vocês querem que eu repita? Muito bem. Um homem que se diz profeta. Profeta é um homem que fala no lugar de Deus. É, portanto, um pregador. É um pregador, é um orientador religioso, é um conselheiro, é um líder. Então, este homem, não sendo odiado por todos os sistemas religiosos do mundo, ele é falso. Tão falso quanto aqueles que o amam, aqueles que o acoitam, que o bajulam, ou que os aceitam, se referindo aos milhares. Eu creio que está muito claro. E eu posso confirmar isso com as palavras de Jesus. Jesus disse: o mundo não pode vos aborrecer, mas a mim ele me aborrece, porque eu testifico que as suas obras são más. Esse era o ministério profético de Jesus. Testificar que as suas obras eram más. Sim, eu testifico que as suas obras são más. Porque Jesus não seria o Filho de Deus, não seria o Messias, não seria Emanuel, se ele viesse falando bem daquele sistema religioso. Mas ele o chamou de raça de víboras. Ele qualificou aquilo como sepulcro caiado. Jesus seria tão falso quanto eles, se dissesse bem deles. Agora, Micaías não tinha nada contra Acabe, não tinha nada contra as pessoas. Como verdadeiro profeta de Deus, não tem nada contra as pessoas. Mas ele fala a palavra de Deus e combate o pecado na sua fonte de origem. Ele combate o pecado na sua fonte de origem. Então está aqui a pergunta:
por que o rei Acabe aborrecia Micaías e não aborrecia os quase 400 homens profetas que ele tinha lá? Alguma coisa estava diferente. Mas está tudo igual aos dias em que estamos vivendo. Por que aborrecem o profeta de Deus, a mensagem de Deus, a palavra de Deus? Simplesmente porque condena o pecado de suas mulheres? Simplesmente porque condena o pecado religioso do dia? E fere a doutrina mãe, relíquia da grande prostituta de Apocalipse 17? Ah, feriu a mamãe, nos feriu também, porque tal mãe, tal filha. Diz a Bíblia, tal mãe, tal filha. A filha de Herodias mostrou que tinha o mesmo caráter de Herodias, o mesmo caráter de sua mãe. De uma maneira direta ou indireta, ela pediu a cabeça do profeta. Por quê? Porque o profeta não acoitou o seu pecado. Um profeta não vai a quem quer que seja para tirar ciscos dos ombros, para botar pano quente. Um profeta não vem a quem quer que seja para pedir ajudas, subvenções para fazerem grandes obras, para restaurar jovens, para fazer isso e aquilo outro, porque Jesus não deixou a igreja aqui para isso. É falso. Todo esse sistema é falso. Como todos aqueles quase 400 eram falsos. Então Micaías foi chamado. O rei pegou um eunuco, ainda fala bem macia, um homem que tinha alguma coisa cruzada sobre si, um palavreado bem macio, bem polido, e mandou que buscasse o profeta. Vai lá buscar esse profeta. Traga Micaías aqui. Ele está separado de todos. Ele não pertence ao nosso conselho. Ele não tem uma carteirinha nossa. Ele não está no nosso círculo. Mas Josafá pediu, então vamos ouvi-lo. Só para ver uma coisa. Sim, enquanto isso, o grande líder que enchia estádios e falava aos jovens e emocionava as multidões, e conselheiros de gente grandes do mundo, o doutor Zedequias, saiu na frente como um profeta. E o profeta sempre usou um símbolo. O símbolo do profeta desta era é o crucifixo, porque eles crucificaram novamente o Filho de Deus. Mas aqui está, um profeta sempre teve um símbolo. E Zedequias fez o que? Uns chifres de ferro. E disse assim a Acabe: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos círios, até de todos os consumir. Agora, Zedequias estava falando com todo o aparato do rei, com quase 400 homens concordando com ele. Enquanto isso, o eunuco, de fala macia, estava ali caminhando com Micaías e trabalhando e dizendo para ele, conforme está escrito em 1 Reis 22:13, e um mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem do rei. Mas Micaías não tinha nada a perder para com tais homens. Ele disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Isso é que nós precisamos. Nós temos aí a ética cristã, chamada de ética cristã.
que não podemos ferir as doutrinas uns dos outros, nos tratados, nos estatutos. Então, colocamos parágrafos e fazemos compromissos que não podemos ferir a doutrina um do outro. Mas escuta, se temos o mesmo Deus, se temos o mesmo Espírito, se temos o mesmo Senhor, se temos o mesmo batismo, se temos a mesma fé, por que um parágrafo proibindo contrariar a doutrina do outro? Por quê? Me respondam por isso. Eu estou aqui contrariando a doutrina de alguém? Uma vez que todos, sendo cristãos, todos têm uma só fé, um só batismo, uma só doutrina, um só Senhor, porque todos estão edificados sobre o mesmo fundamento dos apóstolos e dos profetas. As nossas mulheres são iguais, os nossos homens são iguais, porque o Evangelho é um só, a roupa é uma só, a roupagem de Deus é uma só. Então eu não estou ferindo doutrina de ninguém que seja cristão. Ética cristã, só é cristã aquilo que vem de Cristo, não aquilo que vem de um engenho intelectual de homens. Um pregador disse para o profeta desta era: você está arrasando com os ministérios, você acabou com o meu ministério. Ele disse: um ministério que a palavra de Deus arrasa com ele não merece existir. Ah, você está arrasando com as denominações. Se a palavra de Deus arrasa com elas, ora, se a mensagem é do inferno, lembre-se, as portas do inferno não podem arrasar a igreja de Jesus. Se ela fosse de Deus, ela não seria arrasada, mas o que tem arrasado é por causa do pecado. O que arrasou e acabou com Acabe todo o seu reino foi o seu pecado, foi o seu casamento. Ele tinha 3 doutrinas: nicolaíta, baalanita e jezabelita, que Deus aborrece. Estamos no tempo de ouvir um profeta, deixar todos de lado. Está no tempo do espírito de Jeosafá perguntar: porventura não há um a quem possamos consultar e que tenha uma resposta diferente, que venha do Senhor, e que alguém diga: não, esse aí não, ele só fala mal de mim, eu o aborreço. Se Jezabel não aborrecesse a Elias, Elias seria um falso. Se Herodias não aborrecesse a João Batista seria um falso. E se a grande prostituta e suas filhas não aborrecessem essa mensagem, ela seria tão falsa como as deles. Que Deus os dê graça, ouvintes. Dê a graça que Deus de Jeosafá. Veja só, o inimigo alvejava em primeiro lugar o rei. Vocês lendo o 1 Reis aí, vocês vão encontrar isso. Então o que fez Acabe? Disse para Jeosafá: você fica no lugar de rei, na batalha eu me vestirei de soldado. E um soldado inimigo despretensiosamente lançou uma seta lá do seu acampamento, e aquilo traspassou o ventre de Acabe, cumprindo assim a palavra de Deus, cumprindo a palavra de um apenas. Deus não precisa de mais de um homem para falar a sua palavra. E foi o bastante o que ele falou através de Micaías, foi o bastante o que ele falou através de Noé para acabar com o mundo todo. Foi bastante o que ele falou através de Moisés para abrir o mar vermelho e sucumbir o poderoso exército de Faraó. Basta uma palavra vivificada pelo Espírito Santo e Deus te dá a graça da vitória sobre o juízo que está sobre a terra por rejeitar a um homem simples, porém um profeta de Deus que ele enviou. Deus te dê a graça de ver a sua mensagem em tempo, se arrepender e se converter, ser batizado em nome de Jesus Cristo e entrar nessas fileiras para a vida eterna. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você.
localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodaFéBrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Santo, Santo, Deus onipotente,
Santo, Santo, nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Então, ouvintes, segundo as próprias palavras de Jesus Cristo, as 7 estrelas que foram vistas por João na sua destra, na destra de Jesus, são os 7 mensageiros. E os 7 castiçais de ouro são justamente as 7 igrejas. Ele, exclusivamente ele, o Deus único, passeando entre estes 7 castiçais, dentro das 7 igrejas, entre as 7 igrejas, sustentando a cada mensageiro de cada era. Negar isto é negar a palavra de Deus. A posição do ateu. Existe alguém no mundo combatendo o ateísmo, querendo que o povo seja cristão. Mas a posição do ateu declarado é muito melhor do que desse cristão que invalida a palavra de Deus, que torce a palavra de Deus. E São Pedro disse que torce para a sua própria destruição. Aqui está o próprio Jesus Cristo interpretando, explicando o que são as 7 estrelas e o que são os 7 castiçais. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Ensegue as Escrituras em seus narizes
E eles continuarão da mesma forma, interpretando-as através de suas próprias maneiras. Isto acontece com os falsos ungidos, com os falsos cristos profetizados na própria Escritura, na Bíblia Sagrada. Mas, indubitavelmente, os 7 mensageiros têm vindo e nós estamos sob a luz do último mensageiro, sob a luz da última estrela. Isto significa, ouvintes, que era o próprio poder de Deus, o próprio poder e autoridade de Deus é quem sustenta estas estrelas, estes mensageiros, cada um em sua era. Eles saem no fogo e no poder do Espírito Santo com a palavra, nunca com um credo, nunca com um dogma para fundar mais uma organização religiosa. Não. Eles são estrelas porque refletem a luz. A luz que reflete é a luz daquele que o sustenta. Eles não têm luz própria. Eles não acendem seu próprio fogo para que os homens andem à luz de seus próprios avivamentos, de seus próprios reflectores. Não. Em Isaías, capítulo 50, versículo 11, nós encontramos justamente uma coisa que alimenta o pensamento nesse instante, a verdade que estamos ouvindo. Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isto vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. Isaías, capítulo 50, versículo 11. Estes que acendem os seus próprios fogos, sim, e andam sob a luz de suas próprias faíscas, em tormenta jazerão. Isaías, capítulo 50, versículo 11. É por isso que cada um tem uma doutrina, de um lado, outro de outro, e não pode ferir um ou outro. Mas, vejam, a estrela que tem guiado o povo de Deus ao Senhor Jesus Cristo, à sua palavra, é sustentada. Lembre-se, essa estrela é o mensageiro, castiçal é a igreja. É sustentada pela destra de Jesus, que quer dizer poder. Agora, quando é que se precisa de estrela? Quando é que a estrela brilha? É justamente de noite. E Jesus sustentaria essa estrela, esse mensageiro, justamente quando estivesse escurecido, espiritualmente falando. É noite espiritual. É a noite das trevas do pecado. O mundo religioso tem tomado totalmente a falsa escritura, isto é, o falso evangelho, e tem se tornado em trevas totais. Justamente numa noite escura em que a estrela brilha, que todos, mesmo o mundo inteiro, tem pecado
está destituído da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. O mundo dos dias passados pecou. O mundo do século que não tem pecado. Estão viajando do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, do Leste ao Oeste, indo ao Leste para fazerem prosélitos e se prostrarem a multidões e multidões sob um homem. Que cristãos são esses que simplesmente enfrentam uma dificuldade, enfrentam uma perseguição por causa de uma tradição religiosa, por causa de uma política religiosa, não por causa de Cristo, não por causa de uma vida vivida, não por causa disto, porque caso contrário, não estariam sustentados pelo ouro e pela prata, mas sim pelo poder de Deus. Tem muito ouro e tem muita prata. Tudo o que realizam é sob o poder do dinheiro, sob o poder da política, sob o poder da posição, mas nunca sob o poder de Deus. Mas estes mensageiros, cada um em sua era, deram ao conhecer ao povo o quê? O que eles deram a conhecer ao povo? O que foi que Lutero deu a conhecer ao povo? Que a salvação era de graça. O que foi que João Wesley deu a conhecer ao povo? É que sem santificação ninguém verá a Deus. O que é que o mensageiro desta era está dando a conhecer ao povo que ele ouve? Que Jesus Cristo, Deus, não é composto de 3 pessoas e que o seu batismo deve ser usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que saber, meu ouvinte, se você foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, você precisa ser batizado. Você não foi batizado, porque Jesus disse: ide e ensinai as nações, batizando-as em nome. Mas o nome eles não estão usando, porque eles não conhecem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Esses são mensageiros que andam sob a sua própria luz, sob a luz da mãe deles. Foi a mãe deles que lhes deu essa doutrina. E o anjo está dizendo: sai dela. Sai dela, porque caso contrário suas mulheres ficam iguaizinhos, iguais às mulheres dela, da mãe. Seus homens ficam iguais a eles, do mesmo jeito. Agora estes mensageiros vêm sem temor de falar aquilo que Deus põe em suas bocas para falar, porque eles recebem exclusivamente de Deus, recebem exclusivamente do Senhor. Eles falam e operam de acordo com sua autoridade, porque Ele, Jesus, os sustenta com todo o poder da divindade. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso quer dizer consumação das eras. Amém. Aí está. A história não nega que cada estrela em sua era se manifestou cheia de fulgor, de luz, não luz própria,
mas luz daquele que a sustentava. Cheios do Espírito Santo e de fé, inflamados com fogo de Deus, mostrando a palavra de verdade, e ali está ele, Jesus, sustentando-os. Aqui está Jesus como esposo, sustentando a sua esposa. Jesus não é nenhum marica para ter a sua esposa sustentada por outro homem, por outro domínio. Ele próprio sustenta a sua esposa. É certo, isto é verdadeiramente correto. Ele é o verdadeiro marido e ela é a verdadeira esposa, que sempre depende dele, nunca tem a sua bolsa própria, independente, para levantar o nariz, a fronte, a cabeça e sair aí cascavelando nas ruas como se fossem donas de tudo, de todas as coisas, de todo o mundo. Não, esta não é a igreja de Jesus. O marido de Jezabel é Acabe. O marido de Herodias é Herodes. O marido da falsa igreja é Satanás, é o diabo. É o mundo, é tudo aquilo que Satanás ofereceu para Jesus lá no Monte da Tentação. Jesus rejeitou tudo e a falsa igreja abraçou tudo. Está cheia de ouro, de prata e de poder terreno. É o poder que ela tem para matar, assassinar, trancar, baixar as portas hoje, levantar as portas amanhã. Ela faz o que quer. Ela está nas manchetes dos jornais todos os dias. Ninguém fala mal dela. Ninguém mostra a sua podridão. Ninguém mostra o seu pecado. Tem muitos corajosos aí, mas é para combater um profeta de Deus, que vem humildezinho. Esses são os heróis do século. Soltam manifestos, defendem o Evangelho. Mas como pode a filha ser diferente da mãe? Herodes ofereceu todo, até a metade do seu reino para a filha de Herodias. Vocês pensam por quê? Interessado nela. E a mãe logo vendeu a filha. Vendeu a filha, sim, minha filha, aceita a proposta. Mas não precisa aceitar a metade do reino não, porque tudo já é nosso. Eu mando nisso aí. Pegue a cabeça desse homem aí que mostrou o meu pecado, que condenou o meu pecado e que tem nos condenado. Esse aí é que precisa calar. O mundo pode virar de cabeça para baixo. As mulheres podem fazer o que quiser. Todo mundo pode fazer o que quiser. Mas esse João Batista tem que cortar a cabeça dele. Porque ele é quem mexe comigo. Ele é quem está arrasando comigo. Vamos, minha filha. Dança na frente do rei. Requebra. Insinua. Faz grandes programas que agrade o rei. Porque assim você cairá na graça dele. Como ele está vivendo comigo, maritalmente ele viverá com você também. Use o que você tem, minha filha. Você tem grandes elementos. Você dispõe de um corpo belo. Mas fique sabendo, mundo moribundo, fique sabendo, assim diz o Senhor, que ao apagar a luz desta estrela, não haverá nada mais que brilhe. Grande tribulação tem tomado conta do mundo, e não haverá mais um farol. Onde está a verdade? Com quem está a verdade? Todos dizem que é o farol, e há tantos faróis daqui e dali. Já pensou se no aeroporto tivesse muitos faróis, muitas torres dali e dacolá, num porto de navio? Não sabe qual é ele, qual? Onde devo me ancorar? Onde devo me descansar? Se você ainda pode ver
uma luz diferente. Se você ainda pode ouvir a palavra de Deus, agarre nela com todas as suas forças, porque aqui está a mensagem da última estrela, aqui está a mensagem do último mensageiro que Deus enviou, sustentado pelo seu poder. Sempre pense nisto. E sua igreja sempre está à luz do seu poder, sustentada pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da vida eterna, tem tomado da água da vida. Deus te dê luz, Deus te dê luz nesse instante, faça refletir o seu farol no seu coração, ilumine a sua alma nesse instante, acerca do momento em que estamos vivendo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Canto melodioso de armonia sem igual, soa em minha alma o nome de Jesus, nome redentor e sem igual. Nome sem igual, de ti fruio fanal, vida para aquele que em ti puder confiar. Crendo no sagrado nome de Jesus o Salvador, terás doce paz
nome sem igual, de ti fruio fanal, vida para aquele que em ti puder confiar. Jesus Senhor.